Pergunta 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos atributos de Deus? Então, de onde vêm primeiro esses atributos? Vem de várias reflexões. Quem puder, né? Eu vou deixar aqui na link do canal Isto Não É Filosofia, lá, o estudo sobre Parmênides, um dos primeiros a estudar a questão do ser. O ser é, o não ser não é, o não ser sequer pode deixar de existir, etc. Por quê? Porque esses atributos que nós vamos tratar aqui são atributos que eu vou chamar aqui de negativos. Isso é, ele nasce da negação. Quando nós observamos os atributos que nós temos, nós projetamos em Deus esses mesmos atributos e, a partir desta projeção, nós temos que partir do princípio que, se ele é Deus, ele não pode ter um atributo menor do que o que nós temos. Ora, como nós não sabemos qual é esse limite, olha aí de novo, tudo que é desconhecido é infinito. Nós atribuímos o infinito a esses atributos. Então Deus é infinitamente bom, Deus é eterno. Por que eterno? Porque se ele é eterno é tudo que não tem começo nem tem fim. Se ele não é eterno, ele teve um começo. Se ele teve um começo, teve uma causa. E aí ele não é a causa primária de todas as coisas. Segue. Deus é infinito. O que ele está dizendo que é infinito? O infinito é uma abstração, mas isto é, do ponto de vista de tamanho. Eu não posso ter Deus como uma limitação espacial ou espaço-temporal. Então, esse é um atributo que eu digo, olha, ele não pode ter isso, por isso ele é isso. Então, o atributo negativo aí do infinito é nesse sentido, né? O Parmênides imaginou uma esfera perfeita, infinita, mas isso aí é uma abstração da nossa mente. Só mesmo com o desenvolvimento desse novo sentido que nós não temos, e olha que nós, enquanto espíritas, consideramos 6 sentidos. A mediunidade seria um sentido. E existe um outro que nos falta. Então, imutável. Por quê? Porque se ele fosse como a matéria, que muda, todas as consequências desta mudança acabaria com a estabilidade do próprio universo. E assim vai. Imaterial, porque matéria, uma das características da matéria é a mudança, etc. Único, por quê? Porque se existisse um outro Deus com a mesma potência, a estabilidade também cairia. Essa ideia do Deus do mal, ou de um ser maligno lá, que os fariseus importaram do zoroastrismo e veio para o judaísmo e, consequentemente, para o cristianismo, essa é uma ideia que foge à lógica, um ser maligno, que as pessoas mitologicamente tentam atribuir ao livro de Isaías, que não tem nada a ver com queda nenhuma. Isaías não está falando de nada disso, isso aí é loucuras da mente. E aí ele vem falando de todos os outros atributos. Aqui é uma questão interessante. E aí o Kardec vai desenvolver esse pensamento. Vamos lá. Resposta. Do vosso ponto de vista, sim. Olha que coisa interessante. Porque credes abranger tudo. Olha lá. Faltam atributos. Essa é uma questão muito interessante. Faltam atributos que, pelo desenvolvimento intelecto-moral da humanidade, alguns outros questionamentos virão. Por exemplo, esse pessoal que fica inventando essas ficções mediúnicas, A obsessão acontece, não sei o quê. E aí, uma pessoa, pelo desenvolvimento da ciência humana, ela chegou à questão seguinte. Descobriu-se uma tecnologia chamada chip, ok? Dos condutores, semicondutores, etc. A partir daí, essa criação do chip passa a entrar na confabulação desses ficcionais, dessas pessoas que vivem criando as ficções mediúnicas.
E aí, o que elas fazem? A partir daí, elas introduzem na ficção mediúnica a ideia de que um chip, um obsessor, poderia causar um chip, colocar um chip e comandar as pessoas. Essa ideia parte de um puro e exclusivo materialismo, porque não leva em conta a lei de liberdade, a lei de justiça, a lei de amor, nada disso. Então, mas ela pegou um elemento que não existia no século XIX e atribuiu esse elemento, colocou esse elemento em todo aquele contexto. É mais ou menos o que a gente está falando aqui. Com o nosso desenvolvimento, outros questionamentos virão e necessariamente vamos ter que criar outros atributos para Deus. Agora, quais são todos os atributos de Deus? Nós não sabemos porque estamos na nossa limitação. Percebe? Então, essa é a questão que o Espírito está falando ali. Porque credes abranger tudo. Mas falta conhecimento, falta sentido, falta muita coisa ainda. Então, mas já responde algumas coisas essa questão. Então vamos lá. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir aquilo que a gente está falando, né? Temos uma limitação da linguagem, temos uma limitação da ideia, temos uma limitação do intelecto, temos uma limitação da tecnologia. Quando essas coisas se desenvolverem mais, outros questionamentos virão. E aí, outros atributos negativos criaremos para Deus. Ok? Mas, essencialmente, os atributos que a doutrina espírita dá a Deus são dois. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. É isso aí, questão interessante, né? A razão, com efeito, diz que Deus deve possuir em grau supremo todas as perfeições. Olha lá, exercício intelectual. Porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinito, olha lá, tá, é um limite que eu não conheço, é desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. Nós já estudamos isso aqui. Já ele não seria superior a tudo. Olha o exercício intelectual aí. Eu tenho que atribuir ele como superior a tudo. Logo, naturalmente, eu tenho que levar qualquer atributo, qualquer perfeição ao nível infinito. As que eu conheço e as que eu não conheço, à medida em que eu passe a conhecer, elas também irão ao infinito. Até que, pelo desenvolvimento intelectual e moral, eu consiga entender. Aí teria uma nova linguagem, umas novas faculdades, novas percepções para eu poder trabalhar isso. No momento, é um entrave. Não seria porque, né? Se ele não fosse superior a tudo, não seria, por consequência, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer imperfeições que a imaginação possa conceber. De novo, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude que se possa atribuir aos seres materiais ou imateriais, Deus não pode ter. E qualquer imperfeição que a imaginação pode conceber. Exatamente o cerne da questão. Isto é uma abstração. É uma extrapolação dos limites do nosso conhecimento. Só que a extrapolação do limite dos nossos conhecimentos esbarra numa linguagem que nós chamamos infinito. Ok? E aí vem aqui as clássicas, eu vou ler, porque faz parte do livro, né? Então vamos lá. Deus é eterno. Por quê? Se tivesse tido um princípio, teria saído do nada. Nós sabemos que o nada não existe, né, Parmênides? Ou então teria sido criado por um ser anterior. E assim que pouco a pouco montaríamos ao infinito e à eternidade. Olha aí, né? Sempre esbarrando no infinito. O infinito está bombando. Deus é imutável. Por quê? Se tivesse sujeito a mudanças,
as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Deus é imaterial. Quer isto dizer que sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. Então, matéria também é um conceito filosófico, ok? Nós vamos entender isso quando a gente trabalhar da trindade universal, Deus, Espírito e Matéria, mais para frente. Do outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Deus é único. Por quê? Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Deus é onipotente. Ele o é porque é único. Se não pudesse ser soberano poder, algo haveria mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele. Então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de um outro Deus. Aqui tem uma discussão também, né, dos paradoxos. A nossa razão limitada também cai nessas questões. Nós aqui estamos nos atributos negativos. Tá? Eu estou chamando de negativo. Então, isso significa o quê? Se Deus é onipotente, aí vem aquela questão, até estudado lá no grupo com o professor Cosme Massi, né? Deus, se ele é onipotente, ele poderia criar uma montanha que ele não poderia carregar? Olha a contradição. Peraí, mas ele pode criar uma montanha que ele não pode carregar? Né? Esses paradoxos, né? Deus poderia deixar de existir? Ou poderia... a nossa mente ela tem essas limitações. Então, naturalmente, esses paradoxos, eles são problemas de linguagem, ok? Se Deus é infinitamente justo e bom, não faz sentido. Se ele, só pelo fato dele criar uma montanha que ele não pode carregar, ele mesmo já está criando algo que não faz sentido, né? Porque ele cria algo que tira o seu próprio poder. Então, essas questões da limitação da linguagem ela é muito interessante. É bom para quem quer contradições. Contradições, paradoxos existem. O papel aceita qualquer coisa. Mas, partindo do princípio que a doutrina espírita foi estabelecida por esses seres que perderam seu corpo, estão no ponto de vista privilegiado. E é discurso de autoridade também. Partindo do princípio que eles estão no ponto de vista das sensações e percepções diferentes da nossa, eles estão dizendo que Deus existe, então não temos muito o que debater, né? Ficar estrebuchando aqui nas nossas inferioridades intelectuais. E Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas revela assim, nas mais pequeninas coisas como nas maiores, essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. É aquela questão também que alguns filósofos, mas se existisse um ser mau que pudesse fazer a gente cair na ilusão de que tudo que existe como se fosse uma matriz maligna, etc. A mente, ela aceita todas essas coisas. E poderíamos também pegar aí mais um atributo, vamos dizer assim, de Erasto / Parmênides. Deus é imóvel. Por que ele é imóvel? Porque se ele muda, mesmo que não na sua essência, mas se ele muda do ponto de vista espaço-temporalmente, existiria um lugar sem ele. E olha que legal isso, né? Como é que pode existir um lugar sem Deus se ele está em toda parte? Então, por definição, Deus é imóvel. Esse imóvel aí, a gente está falando de mobilidade, mas é uma questão da nossa razão. Porque a gente não consegue conceber Deus numa região. Porque região por si só já define espaço-temporalmente onde nós estamos e o que nós somos, o que nos compreende. Agora, Deus, falta
Por isso que falta um sentido para a gente poder pensar sobre essas coisas. Porque senão, né, nós, agora sendo um pouquinho esotérico, né, eu tenho um estudo sobre mobilidade, imobilidade e impermanência, que eu vou discutir sobre essa questão. Né? Nós nascemos, mudamos intelecto moralmente até a perfeição, nós mudamos o nosso corpo espiritual até a perfeição, chegou na perfeição, o estágio máximo, então não podemos mais mudar nem moralmente, nem intelectualmente, nem fisicamente, mas nós mudamos espaço-temporalmente, porque o espírito se desloca, então só Deus é imóvel. É um plus aqui, quem quiser depois pode procurar aí, mobilidade, imobilidade e impermanência. E viagem no tempo também são temas mais recentes aí que nós abordamos. Muito obrigado.